O irmão me perguntou, pastor, o que o senhor pode me falar a respeito de... Eu tenho um entendimento, não muito claro, ele dizendo que as pessoas do Velho Testamento, elas foram salvos. Todas elas foram salvas crendo na crucificação, da sua inclusão no corpo de Cristo na cruz. Vou colocar como eu tenho crido e o meu coração descansado. Vejo, segundo as Escrituras, que em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora é o nosso assunto aqui. Que foi morto desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro 1:21, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, antes que o Senhor Deus tivesse dito haja luz, também já houve cruz. Antes veio o haja cruz, depois haja luz. O que é isso? Deus, o Senhor Deus, não dá para entender tudo isto. Eu estou resumindo, procurando falar da minha forma, que a minha forma, penso eu, ser de forma simples. Né? E é o que eu tenho para passar. E vivo pela fé. Agora, haja cruz. É um irmão, Pink, que fez essa colocação, não é minha, mas entendendo segundo as Escrituras. Haja cruz, depois haja luz. Porque Jesus Cristo já foi imolado, morto, antes da fundação do mundo. Muito bem. Agora, também, no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Muito bem. Qual o nosso assunto? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria. Na plenitude do tempo, quando começou a plenitude do tempo? Quando o Senhor Jesus Cristo foi encarnado. Ali começou a plenitude do tempo. Aí houve a encarnação do Verbo, da pessoa, do Verbo que estava com Deus e era Deus. Se fez homem em um corpo humano, mas sem a natureza de Adão, o pecado. Por quê? Porque não houve espermatozoide de José. Houve sim a interferência do Espírito Santo. E Maria, a serva do Senhor, creu. Por isso que foi realizado. Foi uma escolhida, agraciada. Muito bem. Ali houve a encarnação do Deus Filho, Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. Muito bem. Como alguém fez aquela colocação, meu irmão, eu acredito que lá no Velho Testamento as pessoas também eram salvas, crendo que elas tinham sido incluídas também no corpo de Cristo na cruz. Não. No Velho Testamento é o Cordeiro do homem. O homem comprava um cordeiro,
trazia na presença do sacerdote, o sacerdote pedia para que o pecador colocasse a mão sobre a cabeça do animal, tipificando que estava tendo transferência do pecado e da culpa do pecador para o cordeiro, mas é o cordeiro do homem. E e derramava sangue, porque Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ok? Aquela pessoa que trouxe o cordeiro, ela cria, porque até então é isto que o povo de Deus tinha no momento: o cordeiro do homem, já tipificando o cordeiro de Deus. E eles criam naquilo que eles tinham no momento e crendo no futuro que haveria um cordeiro de Deus que iria tirar o pecado. Havia a anunciação pelos profetas a respeito do Salvador, do Messias, do Jesus Cristo Salvador. Eles eram salvos pela fé, manifestado pela graça, de conduzi-los a crerem no Cordeiro de Deus. Mas ali, no presente, eles tinham o Cordeiro do homem. Colocando a mão, tipificava que os meus pecados estão passando para o Cordeiro. E a Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? E Adão tinha pecado. Lá quando Adão pecou, já houve a manifestação do Senhor Jesus Cristo, apontando para o Senhor Jesus Cristo, mas no momento eles tinham um cordeiro físico, material, do homem. Quando Adão pecou, olha o que houve. Versículo 21 de Gênesis 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele. Peles para Adão e sua mulher. E os vestiu. O que está significando? Deus providenciando a salvação, o perdão, a reconciliação desse que tinha acabado de pecar e tinha separado de Deus. Deus providencia o cordeiro. Ele traz pele. Pele significa uma vida foi oferecida. Pele, cordeiro, animal. Mas esse daqui é só para nós, hoje no Novo Testamento, isto que eu acabei de ler, sombras. Por quê? Porque nós temos a realidade. Antes, eles não tinham a realidade. Eles tinham a sombra e as profecias, a anunciação. E eles criam que quando levava o animal perante o sacerdote imolava, matava como sacrifício em favor do pecador, em favor dos pecados do pecador. E ele voltava para casa crendo que os seus pecados foram perdoados, porque foi substituído. Ao invés dele morrer, do pecador, morria o animal. Derramava sangue e era purificado os seus pecados. Era coberto os seus pecados. Propiciação, cobertura dos seus pecados. Não tirava o pecado, ele cobria os pecados e o pecador continuava com a natureza o pecado, mas Deus aceitava aquilo porque é isto que eles tinham no momento. Eles não tinham a manifestação de que eles seriam incluídos no corpo de Cristo na cruz. Esta é a linguagem, esta é a realidade do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 12, versículo 32, que o Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus,
para tirar o pecado, não somente perdoar com seu sangue, como o Cordeiro do Velho Testamento fazia. Não somente substituir o pecador, mas também incluiu o pecador. Isto é a linguagem no Novo Testamento. Isto é o Evangelho. O Evangelho que Paulo pregava. O Evangelho do reino. O Evangelho da graça. O Evangelho de inclusão do pecador no corpo de Cristo na cruz. O Cordeiro do Velho Testamento não tinha poder de incluir o pecador. Por isso que ele só substituía o pecador. Mas o Cordeiro do Novo Testamento, o Cordeiro da nova aliança do meu sangue, o Senhor Jesus Cristo diz, é Deus nos incluindo, nos batizando no Cordeiro dele, agora crucificado. Nós fomos crucificados, incluídos. No Velho Testamento, ele não tinha essa realidade. Agora, no Novo Testamento, nós temos essa realidade, esta verdade. Portanto, nós podemos ficar só pregando sombras, que é a morte do Cordeiro substituindo o pecador. Agora nós temos a realidade. É o Cordeiro de Deus substituindo o pecador, culpa. O Cordeiro de Deus assumiu. A nossa justificação, o Cordeiro de Deus nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. Isso é a nossa substituição. Mas, no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus inclui a atração do Cordeiro de Deus atraindo o pecador. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Deus, o Pai, nos batizou, nos incluiu em Cristo Jesus. Lá no Velho Testamento, eles podiam dizer, olha o cordeirinho que ele fez em meu benefício. Me substituiu. Agora, no Novo Testamento, nós devemos falar, olha o Cordeiro de Deus, ele me substituiu, mas também ele me incluiu, porque Deus, o Pai, me incluiu na morte, no Cordeiro de Deus, que agora o Cordeiro do Velho Testamento não podia dizer que ele tirava o pecado, a natureza de Adão. Não. No Novo Testamento, o Cordeiro do Novo Testamento, que é o Cordeiro de Deus, ele não somente perdoa os nossos pecados e purifica com seu sangue, mas também nos liberta, nos mata para o pecado. Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado? Tira como? Matando a nossa natureza, o pecado, e perdoando os nossos pecados. No Velho Testamento, eles não tinham essa realidade. No Novo Testamento, hoje, nós vemos aquilo que já aconteceu. Lá no Velho Testamento, eles criam naquilo que aí iria acontecer, pela fé. Hoje, nós, pelo mesmo caminho, pela fé, mediante a graça, mediante a fé, cremos que aquilo que Jesus já realizou lá na cruz nos substituiu, nos perdoou e purificou dos nossos pecados, mas também ele nos incluiu na sua morte, porque nós fomos sepultados com ele, nós fomos ressuscitados juntamente com ele, e na ressurreição ele nos deu da sua vida, uma vida regenerada, nova criatura. Será que nós fomos? Procurei ser claro. Velho Testamento, pela fé naquilo que iria acontecer, nas profecias, etc. Novo Testamento, é ao tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos pela fé naquilo que Jesus já realizou. Tudo aquilo que Isaías 53 falou de Jesus Cristo já se concretizou. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ferido de Deus, pelas suas chagas, pelas suas feridas fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelha, mas ele, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a realidade do Novo Testamento, do Evangelho.
da graça. Para nós, realizado. Para eles do Velho Testamento, iria ser realizado. Para nós, já é uma verdade. Você crê? No Cordeiro de Deus ou Cordeiro do homem? Cordeiro do homem substitui. E o sangue perdoa os pecados. Esse é o Cordeiro do homem. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, também nos substitui. Também o seu sangue nos purifica, nos perdoa. Mas também nos inclui. Ele fez por nós. No Velho Testamento, olha o que ele está fazendo por mim. No Novo Testamento, olha o que ele está fazendo por mim. E o que ele está fazendo em mim, me incluindo, me crucificando. Porque Romanos 6,7, quem morreu justificado está do pecado. Está falando da minha vida. Porque Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E eu já nasci com o pecado. Portanto, eu preciso crer na minha morte. Na minha morte. Não somente a morte de Jesus, a minha morte. Na morte de Jesus. Para que eu seja justificado da minha natureza e perdoado os meus pecados. E a minha vida de Adão crucificada com Cristo na cruz. E sendo ressuscitado, agora, não mais a vida de Adão condenada, mas a vida do último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma vida justificada. Sendo nova criatura. Filhos de Deus. Com os nossos nomes escritos no livro da vida. Amém. Faça o seu comentário. É uma linha muito tênue entre o Cordeiro do Velho Testamento e o Cordeiro do Novo Testamento. O Cordeiro do homem e o Cordeiro de Deus. Veja, nós temos um vídeo aí com esse tema, o Cordeiro de Deus versus Cordeiro do homem. Fica muito claro o que pertence ao Cordeiro do homem e o que cabe no Cordeiro de Deus. Ele fez exatamente também o que o Cordeiro do homem produzia nos homens, mas o Cordeiro de Deus foi além. Ele mexe na natureza. E como esse pecador, ele é substituído a sua natureza pecaminosa ou pecado por uma natureza coparticipante da natureza divina. Como? No corpo de Cristo na cruz, quando esse pecador é crucificado e ele é ressuscitado juntamente com Cristo. O Cordeiro do homem não tirava o pecado, cobria os pecados. Propiciação, propiciação. Lá no propiciatório. E agora, lá na cruz, ele tira, ele perdoa e tira o pecado. Considerai os mortos para o pecado. No Velho Testamento não podia falar isso. Considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Como? Porque o meu velho homem foi com ele crucificado. Eu estive lá naquela cruz. Aquela cruz é minha. Aquela crucificação é minha. Foi o meu pecado que ele tirou lá na cruz. A minha velha natureza de Adão foi morta lá na cruz com Cristo.